mexe no projeto, não mexe no escopo. Aí é que a gente quer que o órgão público assine a RT quando faz o orçamento. Que aí nós vamos atrás do engenheiro que, né, fez aquilo, que ele hoje vai dizer, ó, prefeito, eu não posso assinar isso aqui, porque quem vai me pegar lá na frente é o CREA. Você me manda baixar de 300 para 150, sem diminuir o escopo da obra. Vamos ver se conseguimos. Acho que não estamos conseguindo não, né? Mas vamos conseguir. Eu queria lembrar então que essa figura aí fica na nossa mente, né? Ou seja, para acabar com os conceitos errados aí que a gente ouve falar sobre BDI. Então, a formação do preço de qualquer serviço de engenharia é a soma do custo direto mais o custo indireto mais o lucro, sendo que o BDI é o custo indireto mais o lucro. Então, o lucro não tem nada a ver com o percentual do BDI. O BDI pode ser 93%, como no exemplo do terno, e o lucro ser 10%. Quer dizer, o BDI alto não quer dizer que o BDI seja elevado. Não é isso? Não quer dizer que o lucro também seja elevado. Né? Então, isso é importante. Fixar bem que podemos ter percentuais de BDI elevados sem lucros elevados. Tá? O custo é elevado. Isso aí é uma frase que eu coloquei na capa da edição anterior aí do livro do BDI, que é mais ou menos o que eu já falei. BDI não tem média nem máximo. Aqueles que querem que tenha números mágicos, né? Não, BDI nunca foi mais do que 28%, 25%, né? Que a gente ouve falar. A Caixa não aceita mais do que 20% de BDI, né? Coisas ridículas desse tipo. Eu estou cansado de ouvir isso, né? Então, o BDI tem que ser justificado através da análise das variáveis, jamais pelo valor final. Está aí a fórmula. Aqui eu incluí a garantia contratual, que por lei nós temos que prestar uma garantia contratual de 5% do valor do contrato. Isso é custo, você vai comprar uma fiança bancária, um seguro fiança, né? Então isso é custo. E a margem de incerteza ali representa também o risco, a margem de erro, porque é importante atentarmos para o seguinte fato: quando nós elaboramos uma proposta de preço de um serviço de engenharia, nós estamos calculando uma estimativa de custo. Jamais será o custo nada mais do que uma estimativa do custo, uma previsão do que pode acontecer. Quando a gente compra um computador, está na vitrine acabado. Quem produziu o computador sabe quanto custou cada item, desde o diretor da empresa até o transporte para a loja, não é verdade? Quando nós apresentamos uma proposta, nós estamos nos baseando em papel. Hoje não é nem papel, né? Em CD, né? Vem em CD o projeto. Aí você tem que abrir o CD e ficar criando cenários na sua cabeça. Como é que eu vou executar essa obra? Vou executar assim. Mas se acontecer isso, vou fazer assim, vou fazer assado, né? Aí, depois, dá tudo certo que você imaginou? Hein?
Aqueles cenários todos que você criou, dá certo? Nenhum. Ou em cada 100 você acerta um. Então, o que a gente elabora, temos que prestar atenção nisso. É a estimativa de custo. O custo do empreendimento, nós só saberemos quando ele terminar. Custo, nós só saberemos quando terminar a obra. Na proposta, é uma estimativa de custo. Então, tem que ter uma margem de erro, que está naquele MI ali, que o Conselho Internacional de Engenharia de Custos já estudou, que eu venho batendo nessa tecla há vários anos. Tem que ter a margem de erro. E já está sendo estudado pelo TCU, que eu sei. Tá? Já tem ali uma previsão. Se vocês entrarem lá no site do IBRAOP, Instituto Brasileiro de Auditores de Obras Públicas, ibraop.org.br, vocês vão ver que já tem essa orientação técnica lá que está sendo estudada. Se vocês abrirem o meu livro, Os Nossos Estudos no IBEC, é praticamente a mesma coisa. Vocês pegarem as normas internacionais da onde nós tiramos tudo aquilo, é a mesmíssima coisa que está sendo estudado pelo TCU. Então, felizmente está sendo estudado, né? Quer dizer, o IBEC não está aí falando à toa. Então, as variáveis nós já falamos, né? E aqui no livro que vocês receberam, nós temos ali alguns percentuais de BDI para obra que nós calculamos. O BDI real, que é o do construtor. O BDI do construtor, eu sugiro que não se coloque a margem de erro, simplesmente porque se tiver margem de erro, dificilmente será possível se fazer um aditivo depois. O que o construtor, aonde o construtor tem que recorrer para as dificuldades surgidas depois de assinado o contrato, é aditivo contratual sério, não estou falando aqui de picaretagem, né? O sério, tá? Isso o Código Civil brasileiro permite, a Constituição permite, a Lei das Licitações permite, né? E o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então não precisa margem de erro. Se houver qualquer evento anormal, tem saída. Agora, para que tenha a saída, nós temos que, na fase de apresentação da proposta, apresentar a proposta totalmente transparente, aberta. Composição de custo, BDI aberto, encargo social aberto, para, se houver necessidade de aditivo, de equilíbrio econômico-financeiro, a gente poder justificar o que nós estamos pedindo. Se você não apresentar nada, como é que você vai justificar? Então, é importante que a proposta seja aberta. Então, por isso a diferença ali entre o BDI real e o preço de referência. Preço de referência, insisto, é do órgão público. O órgão público tem que incluir a margem de erro, pelo próprio critério que ele adota na elaboração desse preço de referência, que tem um erro elevado, né? É tudo referência. Nós já vimos uma tabela, um levantamento de insumos que não é para obra, não é isso? Um BDI que não é o da empresa que vai ganhar. Então, vamos falar no BDI real. A faixa A, obras acima de 1,5 milhão. Não, desculpe, é o contrário. Faixa A, obras até
R$ 150 mil. O BDI é inversamente proporcional ao tamanho da obra. Você tem que ratear bastante custo com faturamento menor, com preço global menor. Tá? Então, aqui nós consideramos pequenas empresas, na faixa A, na faixa B, né, médias empresas, médias obras, e na faixa C, obras acima de 1,5 milhão. Essas empresas maiores têm administração menor e tendem a ter percentual de lucro também menor, porque o valor da obra é muito mais alto. Admitir 5% de lucro numa obra de R$ 100 mil são R$ 5 mil. Em 3 meses, R$ 1.700 por mês. É ridículo. Admitir 5% numa obra de 100 milhões, 5 milhões, Fernando? Me ajuda aí. É? Também, bota o chapéu para ver se... 5 milhões, né? Aí já é dinheiro, né? Então, numa obra pequena, não pode ser 5%, tem que ser 10%, tem que ser 12%, tem que ser 15%. Então, o BDI cresce. Então, praticamente essas duas variáveis que alteram, né, significativamente o BDI. A administração central, que é muito maior na pequena empresa, e o lucro que tende a ser maior também. Tá? Daí gerando esses percentuais que nós estamos vendo. Tá? Eu nunca vi, não vou nem dizer há quantos anos que eu faço cálculo de BDI, né? É mais ou menos ali percentual da faixa C, 37%, né? Eu nunca vi um BDI menor que 30%. Nunca vi na minha vida, nunca calculei um BDI menor que 30%. Não sei como alguém pode achar que o BDI pode ser menor que isso. Não sou dono de empresa, né? Já disse. Bom, os parâmetros do BDI, né? Alguns são regionais, como o ISS, Imposto sobre Serviço, é municipal, varia com o tipo de serviço de engenharia que está sendo realizado, e outros são da empresa, administração central, o lucro, né? O tributo, aí no caso o tributo sobre o lucro. Você tem a empresa pequena, que é regida pelo lucro presumido, imposto de renda provavelmente menor, e a empresa maior, que é regida pelo lucro real, onde o tributo é mais elevado. Né? Daí, por exemplo, para vocês, o nosso BDI, o DENIT de projeto, foi 54%, Fernando, lembra? 54%, 50% é muito por cento, tá? Que é alto para a obra, mas o pessoal que faz projeto sabe que os tributos são mais elevados. Então, esse valor foi integralmente aceito, sem nenhuma ressalva, pelo Tribunal de Contas da União. Tudo muito bem justificado, né? Então, para aqueles que são céticos, não pode ser mais de 20, não pode ser mais de 30. Já aprovamos para construtoras aí 35, 36, grandes obras, né? 35, 36, 38, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. A expressão matemática não permite isso. Ela fica flutuando acima de 30. Não pode, né? A expressão matemática. Que daí os valores estão atribuídos a ela. Ainda bem que ele nem precisa de microfone, fala alto. Tá? Então não vamos ter medo disso não, tá? O número que deu, se as variáveis são corretas, acabou. A gente fala com o pessoal da Caixa e diz assim, não, mas não tem esse negócio de no máximo 30, não, é só justificar. Quando a gente vai lá é tudo diferente, né? Mas quando o IBEC vai lá, muda, né?
Mas então se deu 40, vamos entrar com 40, vamos discutir, né? Se vier uma licitação aí aqui no Rio, né? Eu não sei se eu vou rir ou vou chorar, mas eu me lembro bem que quando o BDI no estado era 0, eu fiz uma palestra na EMOP e na semana seguinte entrou o BDI, né? Metade do que eu calculo, né? Eu acho que era para rir, que era melhor do que 0, né? Era 0, aumentou para 16 ali nas grandes obras, já foi um avanço, né? Que meu amigo Ícaro me deu uma bola nas costas, né? Eu fiz a palestra, ele entrou lá com o BDI, longe daquilo que eu gostaria. Ele não me disse que tinha nenhuma intenção, ele só pediu para fazer essa palestra lá, que na época era outra, mais séria que essa. Mas, de qualquer maneira, a prefeitura já incluiu um BDI, né? E nós precisamos ficar em cima, porque 16% cobra imposto. E o que nós vamos fazer para ganhar dinheiro? Você fez o gesto correto, lembra? Né? Vamos fazer para ganhar dinheiro no aditivo. Não é? É o jeito. Como é que o BDI é 16? Só paga tributo. Houve ali uma agressão em cima da expressão matemática, eu ainda insisto em dizer. Porque o cara, quando tira uma parte, na expressão matemática, quando você tira um item daquele, você já altera ela. É como uma expressão matemática simples. Quando você soma de um lado, tem que somar do outro, para não alterá-lo. Isso é primário até, antes do vestibular. Então, eles conseguiram fazer esse tipo de coisa que... Eles não fazem nada, eu não sei o que fizeram. É na porrinha que eles discutem o BDI. É na porrinha. Esqueceram Não tem jeito. O que nós temos que fazer, nós aqui, o Clube de Engenharia, aproveitar aí a fase da engenharia, para encerrar, né? A gente tem que aproveitar a fase, né? Eu às vezes me pergunto, né? Eu andei, fui a Cuiabá, fui a Rondonópolis, 200 quilômetros ao sul, depois subi 500 quilômetros até a floresta amazônica, né?